Fala, meus queridos Homo sapiens, professor Leonardo Oliveira em mais um vídeo para você. Esse é o nosso canal de Ciências Humanas, o The Humanoide. Pois bem, meus queridos, para o vídeo de hoje nós temos a maior potência do mundo, os Estados Unidos da América, ele mesmo, ele que em seus super-heróis sempre estampa a bandeira dos Estados Unidos. Lembrem aí do Capitão América, Superman, o Patriota de Ferro, lembrem do Homem-Aranha, esses heróis que estampam o patriotismo dos Estados Unidos, representados no início da sua história. Galerinha, mas antes de trabalhar os Estados Unidos nesse aspecto mais conceitual, é preciso que vocês lembrem que os Estados Unidos eram apenas 13 colônias se nós pegarmos o início do processo de expansão. Essas mesmas, as famosas 13 colônias, que vocês já devem até ter visto em livros de história e em aulas pelo ensino médio, onde nós temos a introdução do colonizador na região central do mapa e na região oeste, a região que se expande além dos Montes Apalaches. Infelizmente, assim como no Brasil, os índios norte-americanos serão massacrados no processo colonizador, mas foi tudo em nome da graça de Deus. É meio estranho isso, mas nós temos a famosa doutrina do destino manifesto a encarar hoje. Então, para esse primeiro momento, entenda que os Estados Unidos vai passar por um grande processo de expansão para o oeste, conhecido como a Marcha para o Oeste, e a partir daí vai cravar as suas unhas em vários territórios do México, vários territórios que pertenciam ainda à Inglaterra e até à Espanha. Então, vem com a gente! Entenda que os Estados Unidos no século XIX, ainda em seu início, vai ter um drástico aumento populacional. A população vai saltar de 3,5 milhões em 1776 para 7 milhões em 1801. Então nós temos um salto que vai do período de independência dos Estados Unidos, em 1776, para o início do século XIX, em 1801, a quase o dobro da sua população. Em grande parte, isso é uma consequência dos emigrantes europeus que, pelas más condições de vida na Europa, acabaram tentando novas oportunidades. O apelido que a América vai ter no período é a Terra da Oportunidade. Então, pela grande quantidade de terras disponíveis e pela necessidade de mão de obra nos Estados Unidos, a expansão territorial vai ser uma consequência. E a conquista do Oeste, o famoso Velho Oeste, se você já assistiu algum filme de Bang Bang, certo? Algum filme de aventureiros que foram até a região oeste para tentar, através de ferrovias, através de alguma outra exploração, conseguir grandes lucros, então você já está entendendo o contexto que eu estou falando aqui. Outra grande motivação para que as terras a oeste fossem dominadas foi com certeza a descoberta de ouro em 1848 na região da Califórnia, que fez com que provocasse a famosa Corrida do Ouro. Então, somando tudo, as péssimas condições de vida na Europa no início do século XIX, a nova necessidade com relação à mão de obra na região dos Estados Unidos e agora a descoberta de ouro, fez com que o norte-nordeste dos Estados Unidos concentrasse a sua entrada na região oeste. É aí que nasce a famosa doutrina do destino manifesto. Quantas vezes você já não viu em algum livro, em alguma situação, esta famosa imagem? A imagem que diz que seria um destino proposto pelo próprio Deus de que os Estados Unidos levassem o progresso
para a região oeste e levasse o seu potencial industrial, a eletricidade, todas as relações ligadas às ferrovias, a maquinário, o desenvolvimento do período para a região, e isso vai ser um grande impacto para as populações indígenas, vai ter um custo muito grande para os povos indígenas. Grandes massacres das etnias Moicano, Cheyenne, Tomahawk, Sioux serão todos exterminados, muito parecido com o que houve no Brasil com os Tupi-Guaranis. Então, se você já assistiu algum filme de Velho Oeste, com certeza já viu alguma passagem de um Pele Vermelha, ou se assistindo o desenho do Pica-Pau, já deve ter assistido este episódio em que um índio bem caricaturado aparece em seus episódios. Com certeza você já viu um índio norte-americano. Então, nessa relação de dominância, o massacre dos índios, o progresso industrial nascente ainda no período, vai fazer com que a população americana nasça e se desenvolva com esses ideais industriais. Muitas terras serão anexadas aos Estados Unidos, como por exemplo a Louisiana, que pertencia à França, a Flórida à Espanha, o Alasca na Rússia. Essas terras foram compradas. Acordos foram feitos, por exemplo, o acordo em que incluía Oregon para os Estados Unidos e acabou tomando da Inglaterra, e várias guerras contra o México que acabaram com que territórios como Texas, Novo México, Califórnia, a Flórida. Gente, imagina os Estados Unidos sem Texas, Novo México, Ohio. Imagina os Estados Unidos sem a Disney. Não é Estados Unidos, né, galera? Então, nesse processo, entenda que os Estados Unidos só se torna essa grande nação com este preço. O preço de massacrar etnias indígenas, expandir o seu território a todo custo, tomando terras muitas vezes de maneira arbitrária. E aproveitando tudo isso que nós construímos ao longo do caminho do vídeo de hoje, eu trouxe uma questão para nós treinarmos o conteúdo. A primeira questão de hoje diz assim: para colocar fim à guerra entre Estados Unidos e México, autoridades dos dois países assinaram, em fevereiro de 1848, o Tratado de Guadalupe Hidalgo. Criticado por expansionistas norte-americanos, que o consideraram condescendente com os derrotados, acabou trazendo uma série de consequências para os Estados Unidos. Então, pelo texto da questão, entenda que os Estados Unidos, através de um acordo pós-conflito, vai passar por um momento de dissidência com o México, onde ninguém vai saber ao certo se os termos do acordo serão benéficos para os Estados Unidos ou se trarão consequências um pouco mais pesadas para a nação jovem que está se expandindo para o Oeste. Então, o enunciado da questão cita a seguinte necessidade: o referido tratado teve como principal consequência política, letra A, construção de um bloco econômico, o NAFTA. A letra A com certeza será anulada, porque nós temos uma relação com o NAFTA já, um bloco econômico, já de um período bem mais contemporâneo. A letra B diz: elevação do México à colônia dos Estados Unidos. Apesar do México ter passado por grandes perdas territoriais, muito injustas, diga-se de passagem, nós não podemos afirmar que o México se tornou uma colônia dos Estados Unidos. E vale ressaltar, inclusive, a grande resistência que nós vamos ter ideologicamente. Lembrem do personagem Zorro. Se você já viu alguma história do Zorro, alguma narrativa envolvendo o Zorro, lembre-se que o Zorro foi um herói criado para tentar justificar uma defesa, mesmo que desesperada, do México perante a ação imperialista dos Estados Unidos. A letra C diz: continuação do estado de conflito entre as duas nações? Não, galera. Os dois estados não permanecerão em conflito logo depois desse período de tréguas. Já a letra D diz: anexação de territórios mexicanos em troca de uma indenização, que seria o nosso gabarito correto.
Aproveitando para eliminar a letra E, que diz que a ocupação permanente dos Estados Unidos no território mexicano, isso também não irá acontecer porque os Estados Unidos não detêm um monopólio sobre o território mexicano. Então, o gabarito dessa questão, letra D. Como comentário para o gabarito, podemos afirmar que na primeira metade do século XIX ocorreu a marcha para o oeste nos Estados Unidos através da conciliação entre progresso e destruição dos valores indígenas e até extinção de algumas etnias. O ano de 1848 foi caracterizado pela Corrida do Ouro, na Califórnia, contribuindo para esse processo. A aquisição de terras por parte dos Estados Unidos se deu através de acordo compra ou guerra, como foi no caso do México, que perdeu boa parte do seu território. O México acabou cedendo para os Estados Unidos mais da metade do seu território, que corresponde à parte dos atualmente chamados estados do Colorado, Arizona, Wyoming e Novo México. E ainda todo o estado de Utah, da Califórnia, não podemos esquecer, e de Nevada. Então, pelo Tratado de Guadalupe Hidalgo, os Estados Unidos receberam os territórios que foram assinalados anteriormente e acabaram indenizando o México pagando apenas 15 milhões de dólares, o que é irrisório perto da quantidade de territórios que foi conquistada. Então, com certeza, não foi um valor justo. Fez até com que justificasse uma diplomacia nova nos Estados Unidos, o famoso Big Stick, o grande porrete, que se basicamente as nações vizinhas não aceitassem um domínio ou influência dos Estados Unidos por diplomacia, seria por guerra. Então é isso, meus queridos Homo sapiens. Esse vídeo de hoje acabou atravessando o mapa dos Estados Unidos, de leste a oeste, das 13 colônias até a marcha para o oeste com o Destino Manifesto. Então espero que vocês tenham absorvido as nossas dicas de hoje, aprofundem cada posicionamento que eu mostrei para vocês hoje, cada tópico que foi trabalhado hoje, aprofundem, leiam, assistam a outros vídeos. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar as nossas informações. Beijo, galera. Até o próximo vídeo.